E aí, galera, bom dia. Beleza? Galera, hoje nós vamos continuar lá com óptica, né? Terminamos ontem. Ah, Natália, você toca violino? Isso é um violino ou um cavaquinho? É um ukulele, eu tava treinando um pouquinho. Ah, você também faz uma graça também. Tem que fazer um dia aí, um showzinho pra gente aí, tá? Tem que um dia fazer uma graça aí. Eu não sei tocar nada, cara. Eu tinha que aprender a tocar alguma coisa antes de morrer. Não é possível, cara. Não sei tocar nada. Eu acho tudo irado. Só que eu sou canhoto, cara. Canhoto é foda. Canhoto tudo parece que é difícil. Parece que as coisas são feitas para não canhotos, entendeu? As coisas são feitas assim. É complicado. Galera, vocês receberam lá o cronograma de retorno lá, né? Para que vocês pudessem dar essa analisada e tal, como é que vai ser. Eu juro para vocês que eu também ainda não tenho uma ideia de como vai funcionar na prática, na teoria, beleza, mas na prática, como é que isso vai ser. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, tipo, vocês preparando as minhas aulas, como agora eu tenho um quadro, vou ter a opção do quadro, isso vai facilitar um pouco, né? Mas eu vou continuar preparando as minhas aulas, vou enviar essas aulas para vocês, e a lista de exercício também, tá? Eu não conversei com o Danilo sobre como é que eu vou fazer, a gente vai fazer uma revisão, não sei, eu nem sei quais alunos irão também para o cursinho também, né? Alguns alunos já estão saindo, outros ainda continuam, mas eu não sei, né, quais alunos. Eu sim, tenho contato mais com vocês diário, né, vocês que estão aí, mas os outros não sei como é que tá, como é que estão estudando, se estão só por Deus complica, não sei que sequência que eles estão seguindo. Então a gente vai ter que ter até um papo aí semana que vem aí para ver o que eles acham melhor, né, ou o que vocês no geral, né, acham melhor. Mas eu vou dar sequência nos conteúdos, tá massa? A sequência, eu não sei se eu vou fazer essa sequência no virtual, se no presencial eu faço só resoluções de exercícios, né, de tópicos que vocês acharem mais convenientes. A gente vai discutir isso aí e vamos encontrar um caminho irado para a gente. Então vamos para a física, tá, gente? Hoje é física, vamos tentar concluir aí. Concluir nada, né? Tem muita coisa de ótica para concluir, não vamos concluir nada hoje. Tem muita coisa para fazer. Deixa eu abrir meu slide aqui. Para Enem CCR, física, óptica. Caramba. Eu tenho que mandar exercício de ótica para vocês, tá? Eu não esqueci, não. Esse final de semana eu vou preparar, vou enviar com gabarito para vocês. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, cara. Não fica fazendo isso aqui.
Também, galera. Coisa rápida. MIT, reflexão total, nós mencionamos isso, aplicação em fibra ótica. Deixa eu espelhar minha tela. Galera, me fala isso. Eu já mostrei para vocês um simulador do disco de Newton e do prisma de Newton? Fala para mim. Já. Já, né? Então, show. Galera, então vamos para dióptro plano. Gente, eu não vou falar... Tem alguém aqui de vocês que vai fazer prova da Unicamp? Ou FUVEST? Não? Acho que não, né? Então, eu não vou falar sobre prisma, não. Assim, a parte matemática do prisma, de abertura. Ah, Eduarda vai. Então tá, Eduarda. Vou fazer o seguinte. Eu passo uma pincelada, então, sobre prisma, a questão de ângulo de abertura, desvio total, para a gente, tá? Uma coisa bem sucinta, mas é o único tópico que a gente não aborda para o Enem, tá? A gente faz uma pincelada. Então, galera, o que é um dióptro, né? A palavra di lembra que 2. Óptro seria um meio que essa luz se propaga, tá claro? Então, quer dizer que o próprio nome já está deixando muito sugestivo o que é isso. Então, eu tenho duas meios, né? De 2 meios, porque é óptro, né? Transparentes em que essa luz se propaga. Claro que, para ser dióptro, nós vamos considerar que a superfície que separa esses dois meios é uma superfície plana. Porque senão a gente não consegue trabalhar matematicamente, as ferramentas matemáticas para a gente não vão ser suficientes. Então a gente precisa considerar que vai ter, né, uma superfície plana, né, algo plano para a gente. Suave? Assim, né, nós vamos considerar sempre assim, o ar e a água, o ar e um cristal e um prisma. Então, sempre vai ter uma superfície plana que separa esses dois meios transparentes e homogêneos. Aí, professor, por que é transparente? Porque ele precisa ser transparente para ele permitir total passagem da luz. Ponto 1. Por que homogêneo? Porque dentro dele, a luz ela não pode sofrer refração dentro dele, só ao sair ou a entrar nesse meio. Ela não vai sofrer desvio dentro dele, ele vai caminhar em linha reta. Tá? Por isso que esses meios têm que ser transparentes e homogêneos. E aí, nós temos algum exemplo aqui de uma pessoa, inclusive já foi uma questão do Enem, já fazer um poporri de questões de óptica do Enem, inclusive eu já tenho, mas eu vou resolver algumas com vocês. Tá? Quando a gente bate o olho aí, então, a pessoa está olhando, observando um aquário e ela tentou pegar o peixe onde que ela está vendo. Lembra que eu comecei minha aula exatamente com um índio, com uma lança, tentando fisgar um peixe, que se ele jogar essa lança onde ele enxerga o peixe, ele não pega nenhum peixe. Ele vai para casa sem pegar nada. Para casa, no caso, né, vai para a aldeia dele e não vai pegar nada. Aqui é a mesma situação, porque aonde que você está enxergando é a imagem do peixe. Não é um objeto, peixe. O objeto está um pouco mais fundo. Então, a gente fala que sempre numa refração, né, quando eu penso, há uma elevação da altura. Lembrando que a altura, quando eu falo de dentro de um líquido, eu chamo isso de profundidade. Só que eu vou continuar usando o H. Tá? Galera, então, e aí acontece as duas situações. Um observador fora da água, enxergando um peixe dentro da água, ele vai enxergar esse peixe um pouco mais próximo da superfície de separação, ou seja, um pouco mais raso, mais superficial do que realmente ele está. Aí a gente consegue entender o porquê. E aí que é o nosso papel, entender o porquê
que isso acontece. Deixa eu pegar só a minha caneta aqui. Eu passei aqui, mas eu volto. Tá? Opa. Vamos entender. O que eu vou fazer aqui? Só para que vocês consigam entender. Então, eu vou fazer de azul. Olha a minha normal aqui, ó. Essa é a normal. Para que esse observador aqui consiga enxergar o peixe, o que tem que acontecer? O peixe não é uma fonte de luz, ele é um corpo iluminado, né? Uma fonte secundária, mas enfim, ele está refletindo a luz que está chegando até ele. Então, primeiramente, tem que chegar a luz até ele. Ponto 1. Suponhamos que está chegando. Quando a luz chega até ele, né, vai sofrer reflexão, e essa reflexão da luz, ao colidir com esse peixe, com esse objeto, um desses raios, ou um feixe desses raios, tem que chegar aos meus olhos, senão eu não consigo enxergar o peixe. Então, pegou-se um desses raios, deu o feixe desses raios refletidos pelo peixe, só que tem um detalhe, cara. Quando ele sai, olha só, eu estou dentro da água, então vamos imaginar aqui, ó, eu estou no meio, ó, aqui é o índice de refração do ar. E aqui é o meio água. Nós já sabemos que o índice de refração da água, ele é o quê? Maior do que o índice de refração do ar. Qualquer outro meio vai ter um índice de refração maior do que o ar. Porque o ar sempre é 1, né? E aí, o que acontece quando um raio de luz sai de um meio de maior refringência para o meio de menor refringência? Olha aqui, ó, esse aqui, ó, esse ângulo que eu vou fazer aqui é o meu ângulo de incidência. O que acontece com esse raio? Ele se afasta da normal. Se o índice de refração diminui, ó, ele estava na água e ele foi para o ar, o índice de refração diminuiu, o ângulo aumentou. O ângulo e o índice de refração sempre são inversamente proporcionais. Se aumenta o índice, o ângulo diminui. Se diminui o índice, o ângulo tem que aumentar. Então, esse raio se afastou da normal. Então, quer dizer que pela propagação retilínea da luz, esse observador, ele enxerga o quê? O prolongamento do raio refratado. Então, ele vai achar que o peixe está aqui. O que é isso? É uma imagem virtual do peixe, porque é o prolongamento do raio refratado. E a gente consegue calcular isso aí. Calma aí que a gente vai calcular isso aí. Segura a onda, vamos calcular. Mas entenderam por que ele está enxergando um peixe mais acima? Ficou claro para vocês aí? Fala para mim. Ficou claro? Sim. Show. Agora, vamos supor, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas a piscina de clube é complicado, né? Abrir os olhos, tem muito cloro, né? Tal, mas suponhamos que você vai dentro de uma piscina e você tenta abrir os olhos dessa piscina e olhar o que está fora dessa piscina. Né? O que está fora dessa piscina. Como é esse observador? Então, ele está dentro da água. Para ele enxergar, cara, e aí você fala, pô, a natureza ela é fantástica. Tem um peixe, eu vou até mostrar um vídeo para vocês daqui a pouquinho. Tem um peixe chamado de peixe arqueiro. É lá na Austrália. Cara, na Austrália tem animais. Cara, eu acho que o sonho de qualquer biólogo, cara, o cara que estuda biologia, o cara que estuda oceanografia, né? Eu acho que o sonho dele é conhecer a Oceania, cara. Porque lá, bicho, tem cada animal fantástico, cara, assim, completamente fora da curva. Parece que ou lá é o início do processo evolutivo, ou lá já é um processo além, né? Não sei como é que... Se fosse pensar no nitorrinco, eu pensaria que era o início. Mas se eu pensar em alguns outros animais, é como se lá tivesse mais evoluído, e o peixe arqueiro é um desses. Cara, o que esse peixe arqueiro faz, cara? Ele consegue criar um ducto de água. Então, ele consegue pegar insetos em árvores
E ele joga um jato de água nesse inseto para que esse inseto caia. Então ele joga como se fosse uma arma de água nesse inseto que está fora. Esse inseto cai na água e ele blaf. Cara, simplesmente iradaço. Depois eu mostro para vocês o vídeo aí do peixe arqueiro. Vamos supor, então, que aqui eu tenho um observador dentro da água e ele está tentando enxergar esse carinha, esse pássaro aqui fora da água. Vamos entender o que acontece? Então, para eu enxergar o peixe, o raio refletido pelo pássaro tem que chegar aos meus olhos. Então, ó, aqui está o meu objeto, que é o peixe. Aqui está a minha normal, olha o pontilhado aqui está a minha normal. E aqui, galera, ó, é meu ângulo de incidência. Esse raio está saindo da onde? Ele está saindo de um meio de menor, que é o ar, está indo para o meio de maior refringência, que é a água. Se aumenta o índice de refração, se aumenta o índice de refringência, o que acontece com o meu ângulo? Diminui. Ah, professor, então é por isso que esse ângulo aqui, ó, ele é menor do que o ângulo de incidência. Sim, cara, porque o índice de refração do meio está aumentando. Então esse raio, ó, se aproxima da normal. No laboratório de física, de química, nós temos um aparelho chamado de refratômetro. Esse aparelho, a gente coloca uma pequena quantidade de uma solução, ou você aponta para essa solução e você consegue observar o ângulo limite de reflexão total. Você vai alterando ali o ângulo, e esse refratômetro ele serve para a gente calcular a concentração da solução. Então a gente faz uma calibração e eu consigo prever com enorme precisão. Precisa é diferente de exato, tá, gente? Com uma enorme precisão, mas bem próximo à exatidão, as concentrações das soluções, tá? E aí, galera, olha só, porque quanto maior a densidade dessa solução, maior será seu índice de refração, concorda? Maior o índice de refração, menor será o seu ângulo limite. A gente consegue fazer uma analogia com isso. Claro, lembra de seno e cosseno? Lembra de seno pelo quadrante? A gente usa isso no laboratório para medir concentração das soluções. Então, olha só, eu estou saindo do ar para a água. Eu estou saindo de um meio de menor, que é o ar, e estou indo para o meio de maior refringência, que é a água. Então, esse raio se aproxima da normal. Então, esse cara, esse observador, ele está vendo o raio que foi refletido pelo objeto? Não está. Ele está vendo o prolongamento do raio refratado. Olha onde que ele está vendo esse pássaro, essa minha imagem. Então, ele está vendo a imagem virtual do pássaro. Então, ele está achando que o pássaro está mais alto. Por isso que a gente fala que há sempre uma elevação aparente. E por isso que alguns autores falam assim, calcule a elevação aparente. Aí fala assim, professor, elevação no pássaro eu consegui entender. Agora, no peixe, elevação? Sim, ó, houve uma elevação. O peixe, se eu pegar assim, do fundo do oceano, da água, então ele está mais acima do que realmente o objeto está. Então, ele elevou. Elevar um objeto dentro da água é tornar ele mais próximo da superfície. Está claro isso? Não do fundo, daí eu então eu elevei, ó, eu aproximei esse objeto da superfície de separação. Tranquilo? Eu vou mostrar algumas fórmulas para vocês agora, tá? Deixa eu limpar meus desenhos, que aí agora eu vou mostrar algumas fórmulas para vocês. Galera, então vamos analisar essa situação aqui. Então aqui, eu estou com o meu pequeno Isaac Newton. Quero fazer um avatar do pequeno J10. Vou fazer um avatar para colocar ali, ao invés de colocar Isaac Newton, no caso Albert Einstein, eu vou colocar o pequeno J10. Tá massa? Então ele está ali tentando observar, parado em uma sei lá, uma adega, uma coisa parecida assim, né? Um deck. Está ali no deck ali, parado.
E tem uma água cristalina ali, um peixinho ali, e ele está tentando, e vamos pensar então o que acontece. Esse raio desse peixe proveniente dessa fonte secundária de luz, ao colidir com essas águas calmas e transparentes, estou suponhando uma situação ideal, que é o que vai aparecer para vocês, ela vai sofrer refração e vai fazer o quê? Vai se afastar da normal. É esse raio que chega aos olhos do meu pequeno Albert Einstein. Então, Albert Einstein, está vendo aqui o ângulo de refração, ele é maior do que o ângulo de incidência. Então, Albert Einstein vai enxergar esse peixinho ali. Então, meu primeiro peixe é o objeto, e o que Albert Einstein está enxergando é a imagem virtual desse objeto. Tranquilo? E aí, a gente consegue observar que, independentemente da imagem ou do objeto, a distância entre esse ponto de inserções dos raios é sempre igual. Então, eu vou ter dois triângulos. Eu vou ter primeiro um triângulo retângulo formado pela a profundidade da imagem e a distância até a incidência, que eu vou falar esse eixo imaginário normal, da onde o ponto que esses raios estão saindo da água, e é a mesma distância do objeto, só que o triângulo do objeto é maior, né? O ângulo é maior. Mas, se vocês entenderem, esse ângulo todo aqui, ó, o resto desse ângulo tem uma relação, porque ele é complementar ao ângulo de incidência. Então, se eu conseguir calcular o ângulo de incidência, eu sei quanto que vale esse cara aqui, ó, todo aqui. Eu sei quanto que vale isso aqui. E aí que começam as nossas relações matemáticas. Então, vamos entender um pouquinho da nossa relação matemática. Para ângulos pequenos, claro que nós vamos trabalhar isso e nós vamos usar essa forma para um geralzão, mas eu quero que vocês entendam que é uma aproximação. Então, para qualquer ângulo, a gente vai usar que seno é igual a tangente, mas isso, matematicamente, só serve para pequenos ângulos. Nós não sabemos, pela lei de Snell, que seno de 1 vezes... Não, n de 1 vezes seno do ângulo de incidência é igual a n de 2 vezes o seno do ângulo de refração. Eu vou isolar seno de um lado e índice de refração do outro. Então, diz que seno do meu ângulo de incidência é igual a seno do meu ângulo de refração, dividido pelo meu seno do ângulo de refração, N2 sobre N1. Se eu estou falando que seno é igual a tangente, então eu posso substituir, no lugar do seno, colocar a tangente. Cara, e quem é a tangente? Eu vou... Só um minutinho que eu tenho uma dedução, vou voltar para a fórmula lá. Se eu tivesse que calcular a tangente desse ângulo aqui que eu pintei agora, isso aqui seria um triângulo de 90 graus, tá claro? Ó. Aqui não, mas aqui seria um ângulo de 90 graus, considerando-se a superfície plana. E a tangente desse ângulo seria a altura dividido por x. A altura dividido por x. Né? Quem é a altura? É a profundidade. Então, suponhamos, vamos dividir aqui, deixa eu apagar um negócio aqui para vocês. E aí, olha só. Vou fazer de vermelho esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de θ1, que seria desse ângulo, desse triângulozinho aqui, ó, que eu estou achurando. Então, como é que ficaria a tangente dele? A tangente do ângulo 1 seria igual à altura, que eu vou chamar de profundidade. E essa profundidade eu vou chamar de profundidade aparente, porque eu acho que ele está ali. Então, seria igual à altura aparente dividido por x. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Agora, vamos pensar, vou mudar até a cor da minha caneta, vamos pensar que eu estivesse falando desse ângulo total aqui, ó, que eu vou chamar aqui de θ2. Então, agora seria meu ângulo total. Então, que seria quem? A tangente desse ângulo aqui. A tangente desse ângulo 2 seria igual a
a altura real desse peixe, né? Que seria agora isso aqui tudo, ó, a altura real, não mais aparente, também dividido por x. Vocês estão vendo que se eu dividir uma tangente pela outra, eu vou cortar o x? E vai ficar, então, a altura aparente sobre a altura real, dependente de que você colocar a razão. Se eu colocar a razão, tangente de θ1 sobre tangente de θ2, vai ficar a altura aparente sobre a altura real. Se eu inverter isso, altura real sobre a altura aparente. Não tem problema. Mas vocês conseguem enxergar a relação que eu tenho sobre a altura aparente, porque eu posso cortar esse x aqui, que é igual para os dois. E aí, cortando esse x, nós vamos chegar a essa fórmula. Já que eu disse que seno e tangente para ângulos pequenos são iguais, e lembra daquelas tangentes, quem são as tangentes? Então, a razão entre esses dois senos vão ser isso, né? Então, vai ser N2, que é no caso, da onde esse raio está indo. Então, ó, para onde esse raio está indo, dividido por da onde esse raio estava saindo, da onde ele é original. Por isso que essa fórmula, nós, para memorizar, nós adoramos a falar isso. Ó. N do observador, OBS, observador. Então, eu vou olhar um exercício e vou me perguntar, aonde que esse observador se encontra? Eu vou usar o índice de refração do meio em que esse observador se encontra. Dividido pelo índice de refração do objeto. O que esse observador tenta enxergar. É igual a... Ó, aqui em cima não tem um N do observador? Aqui vai ter altura aparente. Dividido pela altura real. Show? Show? Ó. N do observador, N do objeto. Altura aparente, altura real. Vocês vão ver que, dependendo da situação, eu não estou decorando. Ah, professor, você não tem decorar, não tem que você ficar pensando dessa forma. Vamos analisar aqui no desenho anterior. Cara, vou voltar aqui. Quero voltar aqui. Se eu fosse calcular aqui, se eu quisesse descobrir aqui, que altura aparente estaria esse peixe? Ficaria assim, N do observador, o observador está onde? No ar. Então, ficaria assim, ó, N do ar, dividido, aonde que está meu objeto? Na água. Então, o objeto que eu quero enxergar está na água. Vai ser igual a altura aparente, que é onde que está essa imagem, dividido pela minha altura real. Para esse cálculo, usando N do observador, opa, meu observador agora está na água, então ficaria assim, N da água, eu não estou decorando, eu estou usando N do observador, dividido pelo... O objeto está onde? No ar. Vai ser igual a altura aparente dividido pela altura real. Entenderam? Então, para as duas situações, eu não memorizei uma fórmula para cada. Eu memorizei uma fórmula geral, ó. N do observador dividido por N do objeto é igual a altura aparente dividido pela altura real. Eu só memorizei isso aqui. E aí eu aplico em qualquer situação. Qualquer situação. Eu vou analisar quem está observando isso está onde? O meio dele. Toma. Primeiro, numerador. E o que ele vai observar está onde? Toma. Denominador, que é o N do objeto. Que é igual a altura aparente sobre a altura real. Galera, fala para mim se ficou claro para vocês o que eu disse aí. Fala para mim. Prof, Sim. Oi, fala. Prof, Oi. uma perguntinha. Tipo, dependendo de onde o observador ele tá, vai mudar o ângulo de I e R?
refletido em o que incide. Sim, muda, claro que Tipo muda, ali, ó. né? E no primeiro ali, ó. É o ângulo que tá refletindo lá do corpo. Então, o I tá embaixo e o R em cima, né? Isso, isso. Ah, Porque a tá gente bom. sempre considera que o ângulo de incidência é na onde esse raio incidente está chegando. Então, suponhamos, na primeira situação, o raio que está chegando, que vai chegar aos olhos do observador, ele é proveniente do peixe. Então, eu considero que esse é o raio incidente. Na segunda situação, na situação da direita, o que eu vou enxergar é o raio proveniente do pássaro. Perfeito? Então, da onde que ele está sendo originado? Show? Sim? Tranquilo. Perfeito. Ó, a fórmula que eu segurei é o que vocês precisam memorizar. E aí, quem gosta de geometria, quem gosta de geometria plana, consegue deduzir essas duas fórmulas que eu passei com vocês, utilizando a relação de Snell. Tá massa? Vamos fazer uma questãozinha? Então, vamos lá. Opa. Deixa eu... Ah, alguns autores, vou falar assim, né? Alguns autores gostam de trocar isso aqui. Se eu inverter esse lado, inverte o outro lado também, tá claro, gente? Então, eu posso escrever assim, se eu quiser, N do objeto sobre N do observador. Se eu inverter esse lado, eu tenho que inverter o outro também, tá, gente? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Tá claro isso para vocês? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Você pode fazer isso. Mas se inverter um lado, inverte o outro. Mas eu gosto dessa aqui, tá? N do observador sobre. Eu gosto desse estilo que ela tá aqui. A gente memoriza e somos apegados. Eu tenho um apego às aplicações, tá massa? Tá. E aí, como que isso cai no Enem, né? Que essa é a nossa pergunta. Professor, pelo amor de Deus, isso vai cair no Enem assim? Cara, até essa semana. Gente, eu sei que pô, física, química, não é uma matéria que a gente tem tanta... Assim, o Brasil em si tem muita dificuldade em ciências exatas. Cara, e se vocês estão assim... Cara, eu juro por Deus, eu estou tentando fazer o meu melhor aqui em casa, tá? Tipo, nos slides, nos exercícios, planejando slide para isso, tentar tornar isso bem... Eu estou sendo sincero para vocês, eu acredito que aqui, com os slides, com os exemplos, com as discussões, não está tendo um contato físico. Que aí vocês poderiam fazer várias perguntas, a interatividade em si, mas a qualidade de exemplos que eu tenho aqui, o número de recursos que eu posso ter, está sendo maior do que o presencial. Isso é sem dúvida. Tá? Isso é sem dúvida, sem dúvida. E a pena, né, que as pessoas não se tentaram. Isso é uma tentativa. Eu sei que a primeira semana foi difícil para mim, foi difícil para vocês, a segunda, a terceira, mas quem está aqui está se adaptando, cara. Se adaptou, se adaptou. Uma pena que a galera não quis, né? Assim, eu vejo a turma lá, deve ter 30 e cacetada, e eu assisto as outras aulas, gente. Porra, a galera não vai também não, bicho. Então, poxa, uma pena que a galera não se aderiu a esse meio de ensino aqui, pelo menos momentaneamente online. Vamos ver como que isso cai no Enem, gente. Gente, olha a questão do Enem, olha o nível do Enem. Agora me fala, a gente não está num nível maior? A gente não está em outro patamar? Né? A Natália fica torcendo do Fluminense, é a Natália que é torcedora do Fluminense, né? Não é você, Natália? É. Não. A Natália fica torcendo pro Fluminense aí, ela não está em outro patamar, né? Os garotos de Xerém não estão no mesmo patamar que os garotos do Ninho. Né? Os garotos do Ninho estão em outro patamar. Você viu lá os nossos sub-20 como é que tá, né? Então, cara, olha o nível que nós estamos calculando, a altura aparente, olha o que o Enem cobra. O Enem está em outro patamar. Né? O Enem está lá, ó. Ó, como é que o Enem cobra isso pra gente? Lá embaixo. Olha a questão do Enem. Alguns povos indígenas
ainda preservam suas tradições, realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição que enxerga o peixe. Concorda com o texto? Sim, né? Porque aonde que ele enxerga, o peixe está mais próximo da superfície e ele vai errar todas. E o peixe, na realidade, está um pouco mais abaixo. Se eu estou fora da água. Se eu estou dentro da água e quero fisgar um pássaro, eu tenho que jogar o quê? Mais abaixo, não mais acima. Eu estou enxergando acima, eu tenho que chegar mais abaixo. Ó, lembra da situação anterior. Eu fora da água, eu tenho que fazer o quê? Jogar mais para baixo. Eu, dentro da água, eu também tenho que mirar mais abaixo. Esse deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Se eu considero isso como dióptro plano, tá verdade isso? Olha a letra B. Emitido pelos olhos do índio. O índio tem visão de raio-x? Tá de sacanagem com a gente. Espalhados pelo peixe, são refletidos pela superfície da água. Se isso acontecesse com todos, o cara fora da água não vai enxergar o peixe, porque está tendo reflexão total. Emitido pelos olhos do índio, de novo, os índios não têm visão de raio-x. Refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Agora me fala, uma questão dessa, não teria que ter uns 90% de acerto? Mas não tem. Fala para mim se uma questão dessa é difícil. Não é. Não. Não é? Não é difícil, galera. Tranquilaço, até o Babu tá dançando. Muito fácil. Vamos mais uma agora que tem nada a ver com o Enem, né? Que é uma questão de vestibular tradicional. Só para a gente ver se nós conseguimos realmente entender essa questão. Em uma aula de natação, aí a gente encerra o nosso bate-papo com isso. Aí eu vou dar uma ideia para vocês na próxima aula de Prisma. Show? Prisma. E aí nós já, ó, lentes. Massa, ó. Lentes. Já estamos saindo da refração, ó. Nós estamos, ó, caminhando rumo a lentes. Depois de lentes, ametropias. E, ó, acabou a ótica. Ficamos só com a elétrica. Em uma aula de natação, o professor atira uma moeda na água e pede a um de seus alunos que vá buscá-la. O aluno observa a moeda e estima a profundidade da piscina seja 1,5 metros. Galera, se ele estimou, isso é uma altura aparente, uma profundidade aparente. Então, isso aqui é meu HAP, de aparente. Na verdade, a profundidade da piscina em metros, então ele quer saber o quê? A minha altura real. O que nós aprendemos? Qual a forma que eu vou usar? Ó, N do observador sobre N do objeto é igual a altura aparente dividido pela altura real. Vamos substituir agora? Quanto que vale o N do observador? A criança, né, o aluno, está fora da água, então ele está no ar. Então é 1. A minha moeda está onde? Dentro da piscina. Então, quanto que vale o N de refração? 4/3. Isso é igual. Qual que é a altura aparente? Aparentemente, ele acha que ele está a 1,5 metros de profundidade. Mas o exercício pergunta o real. Vamos multiplicar cruzado? Então, a altura real vai ser igual a 4/3 vezes 1,5. Então, ó, numerador vezes numerador, 4 vezes 1,5 vão dar 6, dividido por 3. 6 dividido por 3 dá quanto? 2 metros. Então, qual é a altura que esse cara, a altura real dessa piscina, a profundidade real? 2 metros.
Fala para mim se é difícil fazer um exercício desse. Não. Tranquilaço, né? Tranquilaço. Galera, então, ó, falta só prisma, né? Vou dar uma aula de prisma pra gente. Show. Terminamos de ópteros planos. Então, refração, já vimos a lei de Snell, já vimos reflexão total, ângulo limite para acontecer reflexão total. Nós vimos diópteros planos, perfeito. Já dá uma aula de prisma para vocês, uma aula de prisma na segunda-feira. E aí, nós iremos para lentes. Massa? Galera, por hoje é só. Tenham um ótimo final de semana. Qualquer dúvida aí, né? Anota essas dúvidas. A gente tira na próxima aula. E vamos que vamos. Galera, ó, valeu. Fui. Abraço. Tchau, tchau. Natália, torce pro Flamengo, hein?